Bom dia, Arthur. Aí, mas não tá. Mas vamos lá, então. Vou começar, então, a aula de biologia. Quem tá, tá. Quem não tá, não tá. Livro 5 começa aí hoje, né? E eu vou falar sobre fatores hereditários. Então, livro 5, no início do livro 5, em biologia. Então, vamos lá. Nos últimos conteúdos de biologia do livro 4, a gente já vinha falando de hereditariedade. O que é hereditariedade? As informações genéticas são passadas de pai para De filho, geração por geração. de geração em geração. Isso é óbvio. E uma prova disso é que eu, por exemplo, nasci com características da minha mãe, características do meu pai. Então, as informações genéticas são passadas. E quem é Arthur? Que barulheira é essa, Jesus? Eu tá arrumando o quarto. Ah, tá. E aí, então, gente, quem que é o pai da hereditariedade? Quem que é o pai da genética? O cientista, sim, que a gente olha para ele e fala, nossa, ele foi o responsável. Gente, é um cara chamado, a gente chama de Mendel, mas o nome dele, gente, eu esqueci o nome dele inteiro, é Gregor Johann Mendel, mas a gente chama de Mendel. Então, Mendel, gente, foi o pai da genética, ele que estudou como é que essas informações são passadas de pai para filho. E aí, gente, ele começou os estudos dele, então, lá em 1856. E aí ele iniciou o experimento de hibridização de plantas. O que é hibridização de planta? É eu juntar o material genético de uma planta com outra. E eu não sei fazer isso, mas tem muita gente que faz isso, né? Às vezes, por exemplo, uma pessoa quer uma flor, uma planta ali com a flor rosa, mas tem a branca. Ela vai lá, pega o pólen ali da branca. Não sei se vocês já viram. Mas tem gente que sabe fazer isso. Pega o pólen de uma planta para nascer outra ali de uma outra forma. Geralmente, quem é dono de floricultura faz muito isso. A hibridização é mistura, gente. Mistura de dois materiais genéticos. E eu vou parar um pouquinho para ligar o ventilador, que eu não sei o que acontece. Eu começo a falar, me dando calor. Só um momento. Pronto. E hoje está fresco, e mesmo assim eu sinto calor, porque eu não sei se é porque eu gesticulo demais, vai me dando calor. Então, gente, Mendel, ele estudava, então, como que as características eram passadas de geração para outra geração. E aí, então, Mendel, ele fez vários trabalhos aí com hibridização de plantas. O que é hibridização? Eu juntar o material genético de uma planta com o material genético de outra. Então, basicamente, isso é que Mendel fazia. Então, ele analisou mais de 10.000 plantas de ervilha de cheiro. Ervilha de cheiro, gente, é um tipo de planta. Então, esses resultados foram publicados em 1866, mas a importância desses resultados não foi completamente compreendida na época. Então, na época que ele trouxe à tona os resultados dele, ele não foi compreendido pela comunidade científica. Os resultados obtidos por ele trouxeram evidências de que as teorias aceitas na época sobre hereditariedade estavam erradas. Então, os descendentes pareciam herdar unidades de fatores que se mantinham independentes e não da mistura de fluidos.
Mais tarde, esses fatores foram chamados de genes. Então, Mendel, ele foi responsável, então, por descobrir que dentro de nós existe um negócio chamado gene e que ele é responsável aí pelas informações. Então, gente, Mendel, ele estudou, então, a hibridização de plantas ervilha. Mendel hibridizava ervilhas, ali as plantas da ervilha, né? E aí, para ver como é que as informações genéticas iam sendo passadas de uma geração para outra. Então, eu coloquei aqui do lado aqui algumas das características que foram estudadas por Mendel. Então, por exemplo, ele verificou que algumas, olhando, né, as sementes aí de ervilha, algumas eram lisinhas, outras eram enrugadinhas, algumas eram amarelas, outras eram mais verdes. Ali a forma da vagem, né? A vagem é o que dá ali a ervilha. Algumas eram lisas, outras eram rugosas. A cor da vagem, algumas eram amarelas, outras eram verdes. A cor da flor, algumas eram púrpuras, que é meio roxinho, e outras eram brancas. A posição das flores, umas eram mais em cima, as outras eram mais embaixo. A altura da planta, algumas eram mais altas e outras eram mais baixas. Então, ele começou a observar tudo isso aqui. E começou a combinar a informação genética de uma com outra, para ver o que dava lá no filho, o que dava lá nos descendentes daquela flor, então. Então, gente, na década de 1860, o monge agostiniano e cientista Gregor Johann Mendel realizou um experimento que contribuiria, juntamente com a descoberta de outros cientistas, para as bases de uma nova área da ciência, a genética. Ele é considerado o pai da genética. Na época, gente, faziam-se vários estudos de cruzamento entre plantas. O que é cruzamento entre plantas? É o que eu falei, é juntar o material genético de um com o material genético da outra. Provavelmente aí, eu não sei se a mãe de vocês gosta de planta, mas provavelmente se ela gosta muito de flor, ela vai saber o que é isso aqui. Porque às vezes, por exemplo, imagina que você quer ali, você pega ali uma muda de flor, como que você faz? Você pega o pólen da flor e coloca em outra flor para germinar. Então, basicamente, era isso que Mendel fazia. Pegava o pólen de uma flor e, às vezes, colocava até nela mesma. No caso da ervilha, colocava nela mesma para germinar. Então, gente, na época, então, se fazia vários estudos de cruzamento entre plantas, porém, sabia-se muito pouco a respeito de como ocorria a transmissão de características genéticas. Então, se cruzava plantas, mas não sabia como é que os descendentes nasciam ali com características dos pais, digamos assim. Tipo, eles faziam, mas eles nem sabiam o que eles estavam fazendo. Eles faziam, mas eles paravam e falavam assim, mas por quê? Por exemplo, imagina que ele juntava ali uma planta que a flor era branca e a outra planta que a flor era púrpura, que era meio roxa, e dava lá a roxa. Por que deu a roxa e não a branca? Então, eles faziam, mas eles não entendiam. E Mendel foi aí um dos responsáveis por entender o que acontecia. Então, gente, Mendel utilizou como modelo de pesquisa as ervilhas de cheiro. Por quê? O João tá tentando entrar. Deixa eu ver ali aqui. no grupo. Agora que eu vi que até agora eu não compartilhei a tela, gente. Vocês nem me avisam essa. Só tá aparecendo a minha cara aqui. Mas se bem que o que eu tô falando tá tudo no livro. Deixa eu... Vou compartilhar minha tela, né? Até agora eu não compartilhei. Mas é basicamente o que está no livro, gente, o que está aqui. Então, gente, os experimentos de Mendel aí, por que ele usava ali ervilha? Por quê? Por que não podia ser, sei lá, abacate? Por que não podia ser outra planta? Gente, então, os resultados, e eu já falei disso, que os resultados de Mendel na época não geraram muita repercussão. Gente, porque tudo que é novo, assim, é difícil ser aceito, até que é aceito, então não gerou muita repercussão na época. No início lá do século XX,
quando começou a se desenvolver a genética moderna, seus resultados foram reinterpretados por cientistas como Hugo de Vares e Carl Cohen, entre outros, que trouxeram aí explicações. Então, os caras, na época de Mendel, as explicações dele não valiam de nada. É meio que ele morreu sem reconhecimento. Mas aí, depois, quando surge, então, lá no século XX já, a genética moderna, os caras pegam as anotações de Mendel e falam, olha, esse cara tinha razão, os estudos dele eram certos aí. Mas, ok, gente, por que Mendel usava as ervilhas de cheiro, então? Por que ele não usava outra planta? Então, gente, quando um geneticista estuda a transmissão de características, ele realiza cruzamento entre indivíduos e analisa as gerações descendentes. Se a gente for olhar, o que acontece em nós também é o cruzamento de indivíduos. Não cruzou meu pai com a minha mãe para gerar eu? Então, cruzou as informações do meu pai com a da minha mãe para gerar eu. E era o que os geneticistas faziam e fazem. Eles cruzam dois indivíduos, informações genéticas de dois indivíduos, para analisar o descendente. Era isso que Mendel fazia. Cruzava duas espécies ali, no caso duas espécies, não, dois indivíduos ali de ervilha, com características diferentes, e observava os descendentes. Ele fez isso, gente, inúmeras vezes. Então, gente, as ervilhas de cheiro foram utilizadas por Mendel como modelo de estudo devido a certas características que essas plantas têm. Que características são essas? São pouco exigentes aí quanto à nutrição, ao espaço, o que torna fácil o cultivo delas e gera grande quantidade de descendentes em um curto período de tempo, o que permite ao pesquisador observar várias gerações sucessivas. Então, gente, por que Mendel escolheu essa planta? Porque era uma planta ali que necessitava de pouco espaço, era uma planta ali que baixa nutrição, era uma planta ali que gerava vários descendentes. Então, era muito bom para Mendel observar as coisas ali. Então, ele ficava cruzando as ervilhas por esse motivo. Além disso, gente, as flores ali das ervilhas de cheiro só realizam autofecundação. Eu falei de autofecundação no livro 4. O que é a autofecundação? É quando, gente, o que acontece? Não tem ali material genético de um outro indivíduo. Por exemplo, nós não fazemos autofecundação. Tem flor, tem planta que faz a autofecundação, e não precisa de dois indivíduos, só precisa de um. Então, o que acontece? As flores aí das ervilhas de cheiro, elas realizam autofecundação. Ou seja, os gametas femininos de uma flor são fecundados apenas por gametas masculinos da mesma flor. Então, não precisa de dois indivíduos, só precisa de uma. A autofecundação é isso. Então, as ervilhas de cheiro têm mais essa vantagem. Elas são fecundadas dentro delas mesmas. Então, não tem ali, não precisa de dois sujeitos. Então, desse modo, não ocorrem trocas de gametas entre flores de diferentes pés de ervilhas. Então, não tem isso. Então, Mendel obteve linhagens puras por autofecundação e depois controlava os cruzamentos que iriam ou não acontecer. E aí, gente, então, como é que ele fazia, então, essa autofecundação ali? Ele fazia uma fecundação artificial. O que ele fazia, então? Ele pegava ali o pólen de uma flor e colocava ali, removia as antenas ali sexuais dessa flor e colocava o pólen lá dentro dela. Então, ele pegava uma flor, por exemplo, ali, branca, e pegava o pólen de uma flor branca e colocava nela. Então, basicamente isso, ele pegava o pólen e colocava na flor para fecundar. É basicamente isso. Quem mexe com planta, gente, entenderia perfeitamente o que Mendel fazia aqui. Mendel pegava o pólen de uma flor e botava para fecundar. Geralmente isso, gente, quem faz são os animais. Você já viu que tem abelha que para em frente de flor? Para que uma abelha para na frente de uma flor, o beija-flor para na frente de uma flor? Porque ele ajuda no processo de polinização. Ele pega o pólen para levar ali para outra planta. E isso quem fazia era Mendel. Então, ele polinizava, ele era um agente polinizador ali.
Então, é isso que Mendel fazia. E aí, então, gente, basicamente, então, o que eu quero deixar da aula de hoje é Mendel é considerado o pai da genética. Por que ele é o pai da genética? Porque foi ele aí que descobriu como as informações genéticas são passadas de geração para geração. E aí ele fez isso como? Ele começou a hibridizar ervilhas de cheiro, ou seja, pegar o material genético de uma e misturar com a outra. Então, foi isso que ele fez. E aí, então, por que é que ele escolheu as ervilhas de cheiro? Gente, ele escolheu as ervilhas de cheiro porque elas eram de baixa nutrição, precisava de pouco espaço, elas faziam autofecundação. Então, basicamente, era isso que ele fazia aí. Então, ele pegava o pólen da flor, ele mesmo promovia a polinização. A polinização, gente, é como se fosse uma gestação para nós. O que acontece? Para nós, no caso, mulheres, né, engravidar, não precisa pegar o espermatozoide do homem e implantar na mulher. É o que acontece na polinização. Só que a polinização pega o pólen e leva para o órgão masculino, que no caso é na mesma planta, gente. No caso da autofecundação, o feminino e o masculino estão na mesma planta. Tira o pólen do feminino e coloca no masculino. É isso que acontece. Então, era isso que Mendel fazia. Ele usava ali um pincel para tirar o pólen ali do feminino e colocar no masculino. Deu para entender a ideia, galera? Sim. Deu aí, Isabela? Gente, então é o seguinte, como eu disse para vocês, esses livros, sim, eu vou um pouco mais lento com ele, porque eles são muito pequenos. Então, por hoje é só isso. Coloca o nome de vocês aí no bate-papo para a gente encerrar aqui, então. E quem já colocou está liberado. Muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima.